O nosso assunto é sonambulismo, que é um transtorno do sono em que o cérebro desperta de forma desequilibrada. O sono é composto por 4 fases: sonolência intermediária, sono de ondas lentas, que seria o período mais profundo do sono, e o sono REM. Esse é muito conhecido, né? O REM vem da palavra de movimentos rápidos dos olhos. Então, o período de maior relaxamento muscular, então, quando acontecem os sonhos durante a noite, acontecem de 3 a 5 ciclos de sono. Em que nesses estágios, né, se intercalam a sincronia e proporção entre as fases e conferem o efeito reparador de descanso e consolidação das memórias e regulação das emoções durante o sono. Então, o sonambulismo acontece em algum momento, né, durante a noite. E é exatamente o que nós queremos aprender com o nosso convidado, que é neurologista, o Dr. Rogério Gomes Beato, que com certeza vai tirar muitas dúvidas e quebrar aqui muitos tabus que possivelmente nós tenhamos. Então, participe, tire suas dúvidas. Seja bem-vindo, doutor Rogério. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, bom dia. Eu agradeço o convite. Obrigado, a gente diz pela aceitação do convite, porque para tratar de um assunto que é muito importante e que acomete mais pessoas do que a gente possa imaginar, né? O sonambulismo é mais comum do que se pensa, né? É mais comum do que se pensa. Muitas vezes as pessoas não procuram ajuda, procuram se informar e acabam não se tratando, não prevenindo como poderiam. Eu me lembro do sonambulismo quando criança, via muitos desenhos, né? A imagem que eu tenho do sonâmbulo era aquele indivíduo que andava de noite assim meio dormindo, com a mão levantada e que você tinha que ficar desviando para não bater em nada e não machucar. O sonambulismo acontece mais ou menos com esse tipo que a gente via ou vê nos desenhos ainda. O indivíduo realmente ele anda à noite, ele faz as coisas durante a noite? Faz. O que acontece durante o sonambulismo é o que nós chamamos de um despertar parcial. O que é um despertar parcial? A gente sabe que quando normalmente estamos despertos, estamos acordados, nós temos consciência dos nossos atos e realizamos nossos atos motores. Uhum. Então a gente caminha, nós mexemos em coisas da nossa casa, nós saímos de casa, abrimos portas, fechamos portas, dirigimos. Quando acontece esse despertar parcial, significa que existe a participação motora, o indivíduo, como você disse, ele age, ele caminha, ele sobe, desce escadas, muitas vezes ele tenta sair por uma janela, podendo correr riscos, ele pode sair de casa no meio da noite. Então ele tem atos motores, mas ao mesmo tempo ele não tem consciência do que ele está fazendo. Seria uma automatização do cérebro dele naquele momento? A gente não pode falar propriamente de automatização. Sim, tem atos que são automáticos, mas eles são adequados para quando a pessoa está acordada. Então, abrir e mexer em um armário, por exemplo, meio que dormindo, né, nesse estado que nós chamamos de despertar parcial, porque, na realidade, o indivíduo ele não está consciente do que ele está fazendo. Depois que ele acorda, ele não lembra daquele período. Em geral, ou se ele lembra, ele vai lembrar só de fragmentos daquilo que aconteceu durante a noite. Se ele saiu de casa e voltou no momento do sonambulismo, ele não vai se lembrar disso, ou se ele lembrar, vai se lembrar de flechas, assim. Então, mesmo ele estando com o olho aberto no período do sonambulismo? Mesmo ele estando de olhos abertos. Por isso que nós chamamos de um despertar parcial. Existe a participação motora, mas em nível de consciência, o indivíduo não tem consciência do que ele está realizando. O senhor já atendeu algum caso assim sério, extremo, onde o indivíduo teve até ferimentos por causa do sonambulismo ou criou um problema de segurança para a família, alguma coisa assim? Nós atendemos indivíduos que tentam sair de casa, por exemplo, no meio da noite, e às vezes a família não está tão precavida porque tem no tratamento, né, recomendam-se medidas de segurança para aqueles indivíduos que têm esses despertares com uma certa frequência. Então, se o indivíduo que tem toda noite ou quase toda noite, porque isso varia, né, de pessoa para pessoa, ele tenta sair de casa, então as portas têm de estar trancadas, as chaves não devem ficar na porta, por exemplo, porque senão o indivíduo ele abre a porta de casa e pode sair à noite. A gente sabe como isso é perigoso. Né? Então, ele está de olhos abertos, mas ele não tem consciência, ele vai andando por uma rua, por exemplo, a gente sabe como, né, os riscos que a pessoa pode se submeter. Ou, por exemplo, nesse caso não fui eu que atendi, mas existem relatos, por exemplo, de pessoas que tentaram sair por uma janela e que saíram, tinha uma certa altura e a pessoa se machucou porque caiu ao sair da janela.
Ou, por exemplo, tem relatos ali no hemisfério norte, eu não me recordo se é nos Estados Unidos ou no Canadá, que uma criança sonâmbula, ela saiu no meio da neve e ela morreu de frio. Meu Deus. Então, em alguns casos extremos, existe o perigo. Porque quando ocorre... Pode pegar uma faca também, se cortar, alguma coisa assim? Isso é mais raro, de ter uma agressão, porque aí entraria até o aspecto forense, assim, você vai responsabilizar a pessoa ou não. Isso é mais difícil de provar, que algumas pessoas poderiam usar esse artifício e falar do sonambulismo para justificarem um ato desses. Existe um relato ou outro mesmo de indivíduos que saíram de casa, foram até casa de outros, cometeram crimes e que acabaram não sendo condenados porque foi no momento de sonambulismo. A questão vai ser conseguir provar que realmente esse indivíduo é sonâmbulo, que ele sai de casa, que ele tenha realmente essa atividade motora durante o sono. Agora, o que pode causar o sonambulismo e qual é o candidato a ter o sonambulismo? O sonambulismo ele tem um aspecto familiar, o aspecto genético, ele é muito importante. Então, em geral, pessoas da família, às vezes a criança tem, se conversarmos com os pais, alguém da família também tem. Então, existe um aspecto genético. O outro aspecto é que nos primeiros anos de vida existem vários processos que ocorrem no sistema nervoso, não ocorrem no cérebro, tá? Associados à maturação cerebral. E esses processos, eles podem, no indivíduo predisposto, geneticamente, pode facilitar o aparecimento do sonambulismo. Tanto que o sonambulismo ele é muito comum em crianças até o início da adolescência. Na vida adulta, ele é mais raro, porque a tendência ao longo da vida é dos episódios de sonambulismo irem diminuindo. Então, são as crianças que em geral, que são mais acometidas, mas tem uma porcentagem dos adultos que também é acometida. Isso está ligado com aquela fase do sono, por exemplo, em que é muito comum as crianças, né? Eu já ouvi casos de adultos, tem até maridos que se entregam na hora que está dormindo, porque começa a conversar. Mas, em geral, as crianças que passam mais por isso. Falar sozinha à noite, durante o sono, se você bater um papo com ele, quase que dá para fazer uma entrevista. Tem a ver com o sonambulismo isso? Não exatamente. O falar é um termo que se utiliza para o falar dormindo, chama-se sonilóquio. É um termo que é utilizado. Então, sonilóquio, ele pode ocorrer em qualquer fase do sono REM, ou em qualquer fase do sono não REM. E ele não tem uma relação com o sonambulismo, que uma porcentagem enorme da população fala em algum momento. Tá? Então, isso não tem uma relação direta com o sonâmbulo. Muitas vezes o sonâmbulo não vai conversar. O que é preciso entender é que existem vários fenômenos que nós chamamos de parassonias. O sonambulismo é um tipo de parassonia. O que é uma parassonia? É uma experiência que ocorre, uma experiência indesejável, uma experiência motora que ocorre enquanto o indivíduo está dormindo, no momento que o indivíduo está acordando, no momento que o indivíduo está começando a dormir. Existem vários tipos de parassonia e o sonambulismo é uma delas. Ocorre principalmente, ocorre no sono não REM. Na fase do sono profundo, que nós chamamos a terceira fase do sono, fase de N3, sono de ondas lentas, sono profundo. O sonambulismo ocorre principalmente nessa fase, pode ocorrer na fase intermediária também, mas principalmente nessa fase. Mas nunca no REM? Não. Existem as parassonias que são próprias do sono REM. A pessoa pode reagir ao sonho, por exemplo. Aí é um transtorno comportamental do sono REM. É uma parassonia específica do sono REM. Um indivíduo que tem pesadelos demais, por exemplo, e acaba prejudicando o sono dele como um todo, ele acaba acordando cansado e dando sono não reparador. Isso ocorre durante o sono REM. Nós estamos falando, então, do sonambulismo... Que é uma parassonia de outros níveis. De outros níveis. E o sonambulismo, então, está associado ao indivíduo se levantar e caminhar, e começar a caminhar e realizar gestos que normalmente ele não realiza. Agora, existem outras parassonias do sono não REM que vêm muito associadas ao sonambulismo. Então, nós temos o despertar confusional, que muitas vezes é a criança que senta e realmente ela abre os olhos e
parece que ela está conversando e acordada, mas ela fica confusa, e na realidade ela ainda está dormindo. A gente não chama isso de sonambulismo. Então chama-se isso de despertar confusional. Seria uma fase anterior, então, do sonambulismo? Não dá para falar que é fase anterior. Em alguns casos, a pessoa pode ter os momentos de despertar confusional e no mesmo paciente, em outros dias, eles têm o sonambulismo. Entendi. E existe ainda o terror noturno, que é quando a criança, lembrando que pode ocorrer no adulto também, a criança, o indivíduo, melhor dizendo, ele acorda, ele vai gritar ou chorar e ele tem fenômenos que nós chamamos fenômenos do sistema nervoso autônomo, em que ele pode suar, ficar ruborizado. Então ele tem alterações mesmo no organismo, né, visíveis, e fica agitado e chora e grita. Mesmo Então, sem ter tido um pesadelo. Mesmo sem ter tido um pesadelo. Porque às vezes o pai, eu já tive experiência. Pode achar assim, que vem de um pesadelo. Um pesadelo, o menino sonhou com um monstro, alguma coisa assim. Às vezes não, às vezes é uma questão patológica. Sim, isso porque para saber se vem do pesadelo, a criança, quando ela é maior, o indivíduo, quando ele é capaz de lembrar do sonho, ele fala, olha, eu estava sonhando e acordei assustado do sonho. Agora, no terror noturno, o indivíduo não está sonhando o sonho mesmo, como a gente conhece, ele não está sonhando. Ele pode ter algum tipo de atividade cognitiva, mas ele não está sonhando. Sim. Mas ele acorda, então, né, acorda agitado, acorda chorando, às vezes grita. E isso assusta realmente quem está próximo, uma pessoa, um indivíduo que se senta e fica, né, se agita e grita e chora. Então, isso incomoda os pais que veem uma criança pequena nessa situação, ou mesmo se ocorre com um adulto, a companheira, por exemplo, né, o esposo ou a esposa de uma pessoa que tem isso, que tem esse fenômeno, isso assusta um pouco. Mas é importante orientar para fazer essa diferenciação, se essa parassonia, não, isso é do sono não REM, isso é do sono REM, para que o tratamento adequado, a avaliação adequada possa acontecer. Você tinha me perguntado sobre o que favorece. Tudo que favorece que a pessoa tenha facilidade para ela acordar, que fragmente o sono durante a noite, pode favorecer isso. Então, o indivíduo que tenha... Favorecer qualquer parassonia, inclusive o sonambulismo. Inclusive o sonambulismo. Então, o indivíduo, porque veja bem, a gente costuma pensar, ou estou acordado ou estou dormindo. E o que se recomenda é que a gente pense num contínuo entre estar plenamente acordado e estar plenamente dormindo. Esses estados intermediários, quer dizer, existe uma pressão para eu dormir, eu estou no meu horário de sono, existe uma pressão para o sono. Do próprio organismo. Do próprio organismo. Mas a pessoa, se ela tem uma instabilidade do sono, que isso existe a predisposição genética, fenômenos associados à maturação cerebral que nós falamos, o indivíduo vai ter um sono mais fragmentado. Então, o que acontece? Uma pressão do sono para a pessoa dormir e uma tendência a acordar, o resultado disso é um despertar parcial. O indivíduo acorda, digamos aí, pela metade. Agora, se o indivíduo, por exemplo, ele tem fenômenos como a apneia, então ele para de respirar em alguns momentos da noite, e o que favorece aquele desperte, ele tem a pressão para dormir, e ele tem algum fenômeno, então, no organismo ocorrendo que faça com que ele acorde mais vezes, e isso vai favorecer o sonambulismo, por exemplo. Ou paciente, ou indivíduo que tem, por exemplo, dor, ou indivíduo que se mexe muito. Então, é preciso olhar cada caso, porque o indivíduo pode ter, então, fenômenos ou doenças que façam com que ele tenda a acordar muito, a fragmentar o sono. Uma propensão a acordar. E aí vai favorecer o sonambulismo. A Marli, nossa telespectadora aqui de Belo Horizonte, ligou perguntando se a pessoa depois de 27 anos, ela pode continuar sonâmbula. Pode continuar sonâmbula. Então, é preciso investigar, porque a tendência é que o número de episódios, a frequência com que os episódios de sonambulismo ocorrem, essa frequência ela tende a diminuir ao longo da vida. Mas lembrando, então, que tem uma porcentagem menor de adultos que vão continuar isso ao longo da vida. Agora, é importante saber, né, falando aí para a telespectadora, se ela não teria algum fator predisponente que faça com que esses episódios se perpetuem. Seja genético ou da própria rotina do dia a dia da rotina dela. do dia a dia. Então, mas é importante que isso seja avaliado e que a resposta é sim, pode continuar depois. Inclusive, tem idosos que continuam, né? Então isso pode continuar ao longo de toda a vida do indivíduo. Então, o sonambulismo apresenta algum tipo de sintoma? A pessoa pode começar a se autoavaliar, dizendo, eu acho que eu sou sonâmbulo porque eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. E tem algum tipo de exame que a pessoa pode fazer, ou o profissional que ela deve procurar?
Bom, com relação a fazer exames, bom, o diagnóstico em geral não é baseado em exames, é baseado em uma história clínica boa. O indivíduo, em geral, ele não sabe contar o que aconteceu. A gente falou que o indivíduo não vai se lembrar do episódio do sonambulismo, mas ele, em geral, se for uma criança, vão ter os pais que vão falar do que aconteceu. Se é um indivíduo adulto, que seja alguém da família ou um companheiro ou companheira. Alguém que possa relatar. E hoje em dia... Mas ela não tem sintoma, então, durante o dia? Durante o dia, não. Inclusive, tenta-se estabelecer, poderia falar, será que essas pessoas elas têm uma maior propensão a terem alguma doença mental ou terem algum outro problema? Não. Então, isso é um problema mais específico do sono e não necessariamente isso vai trazer uma repercussão no dia a dia da pessoa. A pessoa pode realmente ter só o problema ali durante o sono, não trazer uma repercussão. Vai trazer repercussão para a família, por exemplo, ou poderia trazer repercussão se a pessoa tiver, por exemplo, episódios muito frequentes. Agora, normalmente, não traz uma repercussão. Agora, é importante que a pessoa se informe, porque ela deve dialogar com um profissional que possa lhe orientar, que ela possa ler um pouco sobre o assunto. E muitas pessoas hoje, muitas pessoas têm acesso a um celular que filma. Às vezes, nós pedimos para que um companheiro ou companheira filme o paciente dormindo, porque muitas vezes não saberia, às vezes a pessoa fica tão preocupada com o paciente não vai prestar atenção em alguns detalhes. E se a pessoa, muitas vezes, ela já chega, fala, olha, nós filmamos aqui com o celular, como é o comportamento, que comportamento diferente é esse. E mostra para o profissional. Então, o profissional, às vezes, de ver um vídeo, ele consegue realmente ter o testemunho. Esse profissional é um neurologista? É um neurologista ou um profissional que entenda de distúrbios do sono. Nós temos profissionais em transtornos do sono. Mas são médicos? Todos são médicos? São médicos. Entendi. A Cassiane, nossa telespectadora, ligou, e se eu entendi bem, né, a pergunta repassada a mim pela nossa diretora, ela tem transtorno, paralisia do sono. O cérebro acorda, mas o corpo não responde, ela não consegue movimentar. É como se ela acordasse, mas quisesse levantar, mas não desse conta de levantar. Isso é causado por quê? Como é que ela consegue sair disso? Essas paralisias do sono, aí entra como uma parassonia do sono REM. Então, em geral, o que acontece? A gente sabe, você bem mencionou, durante o sono REM, quando a gente está mais relaxado, nós temos uma atonia, perda de tônus muscular. E o que acontece? Quando a pessoa acorda muito rapidamente, é o que se tenta explicar, rapidamente do sono REM, em que ela está com atonia muscular e ela acorda, então ela torna-se consciente, só que o que acontece? Esse despertar foi feito rapidamente. Ela não consegue, ela está ainda em atonia, ela está consciente. O cérebro não mandou o comando ainda para os músculos, para o corpo. Então, a pessoa pode ficar alguns segundos ainda sem conseguir se mexer. É uma sensação desagradável quando isso se prolonga e quando isso ocorre várias vezes. Então, isso ocorre em estudantes, isso ocorre em pessoas que são privadas de sono, que estão dormindo mal, mas não existe um tratamento específico para isso, mas acredita-se, por exemplo, que se a pessoa firmar um pensamento ou firmar um olhar em algum local específico do quarto, por exemplo, que ela poderia ajudar a sair mais rapidamente deste fenômeno. Isso é uma doença ou não? Isso não é nada que prejudica a pessoa? Ou prejudica? Não prejudica a pessoa, mas a vivência do episódio é que ela é muito negativa, sobretudo se ela ocorre várias vezes, se ela ocorre com uma certa frequência. E ela ocorre numa porcentagem também importante da população e ocorre ocasionalmente. Mas lembrando que indivíduos que estão privados de sono, que estão dormindo mal, eles têm uma predisposição. Então, se a pessoa está tendo isso várias vezes, então será que ela está dormindo bem ou mal? Ela teria de falar, não, será que ela pode melhorar a qualidade do sono e dormir um pouco mais? Entendi. Então, tira uma dúvida aqui da nossa equipe de produção, que está havendo um debate caloroso ali, porque alguns estão defendendo que isso ocorre muito nos preguiçosos, outros acham que não. E um dos sintomas é o indivíduo chegar atrasado no trabalho. Isso é característica de preguiçoso, não? Né? Não é característica de preguiçoso, não. Muitas vezes são pessoas que estão trabalhando muito até,
ou os estudantes que Tá estão dando uma estudando folga, né? Dando uma muito, folga. assim, e estão dormindo mal. Então, a privação de sono, a pessoa dormir menos do que ela deveria, pode favorecer a paralisia do sono. Bom, então mais uma pergunta para a gente fechar o nosso bate-papo, voltando à questão do sonambulismo. É mito ou não? É mito ou é verdade que você não deve acordar um sonâmbulo no meio do sonambulismo? É um mito. É mito. É mito. Porque o povo fica morrendo de medo de acordar o moço morrer. Não. Então deve acordar. O que se recomenda é que o indivíduo seja reconduzido para o leito, para a cama, da sua cama. Porque o fato de acordá-lo, muitas vezes, né, esse mito se criou porque quando a pessoa acorda do sonambulismo ou de uma parassonia do sono não REM, seja o terror noturno ou despertar confusional, em geral, quando a pessoa acorda, ela fica confusa e alguns pacientes tornam-se até um pouco agitados, alguns pacientes até um pouco agressivos no momento que eles são acordados. Agora, acordar a pessoa do sono, do sonambulismo, não mata. Então, eles podem ficar tranquilos. Esse é um mito. Então, o ideal seria levar a pessoa de volta para a cama para que ela continue a dormir. Lembrando ainda, eu queria só chamar uma atenção, Claro. porque tem relatos isso chega a ser tão assim, importante, de relatos de pessoas que dirigiram em sonambulismo, Uau. relatos de pessoas que digitaram em sonambulismo. Então tem um relato muito interessante de uma pessoa que, né, ela não se lembrava, porque ela digitou um convite, mandou e-mail para sua lista de conhecidos, como se tivesse um convite para uma festa. E o que acontece, mas obviamente que não é uma escrita normal, mas era um convite para comparecer. Não tinha muito nexo, mas era um convite. E ela começou a receber telefonemas de pessoas falando, mas o que aconteceu? Esse convite a gente achou um pouco estranho, mas é festa, assim, o que é isso? E ela falou, não convidei ninguém. Falou, convidou, por favor, verifique que você mandou. E a pessoa depois verifica que ela mandou, mas ela não se lembrava, ela fez isso dormindo. Então, nesse período de despertar, então a pessoa pode, existem um outro tipo de parassonia também do não REM, lembrando aqui, acho que estendendo aí um pouco o leque, né, abrindo um pouco o leque, de pessoas que se alimentam durante a noite nesse estado. Então, enquanto tem o sonâmbulo, ele caminha pela casa, ele tenta mudar a posição de móveis, tenta sair, tem indivíduos que se alimentam meio que dormindo. Eles se alimentam mesmo da comida normal, podem até ingerir o que normalmente a pessoa não se alimentaria, não comeria. Então, durante o sono. Então vale uma dica aqui para as esposas, né? Que se o seu marido acordar no meio da madrugada e te der o cartão de crédito, você espera o dia amanhecer, espera ele acordar e checa com ele direitinho se ele te entregou mesmo o cartão de crédito. Porque senão você fica toda feliz e nem dorme o resto da noite e sai pela manhã a gastar, depois vai ser uma situação que vai ter que contornar, né? Vai ser uma situação que tem de contornar. E lembrando que esses episódios todos ocorrem no primeiro terço da noite. São nas primeiras horas do sono. Não é pro final do sono, são nas primeiras horas do sono que eles são mais frequentes. Maravilha. Uma última participação para a gente fechar o nosso bate-papo com o Dr. Rogério, está muito legal aqui, é do Felipe Batista. Ele escreve o seguinte, meus dois filhos, um de 6 anos e o outro de 2, caminham, abrem portas e janelas e eu mesmo já o salvei várias vezes. Um perigo. Parece que o doutor está descrevendo o meu filho. Várias vezes brinquei com ele achando que era bobeira, vivendo e aprendendo, né? Fiquei preocupado com esse negócio de sonambulismo, ele diz aqui, pois eu também já fui e meus filhos têm de forma muito mais forte, que é a questão genética que o senhor falou. Sim. O Felipe Batista, o nosso telespectador, está compartilhando aqui o testemunho dele que tem a ver com tudo que o senhor falou, né? Sim. Bom, então deve procurar um profissional exatamente para cuidar, porque tem tratamento. Tem tratamento e tem várias recomendações que nós podemos fazer para as pessoas no sentido de realmente prevenir aí e cada caso vai depender. E cada caso, tem de olhar o indivíduo aí separadamente. Maravilha. Doutor Rogério, muito obrigado, viu? Eu agradeço. Foi muito bom o senhor ter estado conosco, um bate-papo muito jóia.